Queridos amigos, queridos irmãos devotos de Nossa Senhora Aparecida, a você o nosso carinho, a você o nosso abraço. Meu querido, mais um programa Forte na Fé. Quando falamos Forte na Fé, você já sabe, falamos do retrato do missionário redentorista, que é forte na fé, alegre na esperança, fervoroso na caridade, inflamado de zelo, sempre dado à oração e disponível para a missão. Esse é o retrato de todo missionário redentorista. E nós hoje queremos falar das santas missões redentoristas. Você já está percebendo que nós não estamos no estúdio. A Congregação do Santíssimo Redentor tem uma grande missão. É missão no santuário, missão nos meios de comunicação, missão nas paróquias em tantos lugares. E uma das atividades são as missões populares por esse Brasil afora. Por isso estamos na cidade de Araraquara, chamada a Morada do Sol, para conversar com a equipe que aqui trabalha. A Igreja Santa Cruz de Araraquara tem duas equipes. Uma trabalha aqui na nossa igreja, na pastoral da Igreja de Santa Cruz. A outra mora aqui, mas trabalha no Brasil inteiro, nas Santas Missões. E quero apresentá-los com alegria, os amigos, os colegas, os companheiros, confrades que trabalham nas missões, que você agora terá a alegria de conhecê-los. Temos aqui o Padre Pedro. Padre Pedro, por favor, se apresente para nós. Meu nome é Padre Pedro, sou missionário redentorista. Durante 24 anos já estou no Brasil. Trabalhei 20 anos na Bahia, nas Santas Missões Redentoristas, e agora 4 anos estou fazendo a experiência das missões aqui, junto com a nossa equipe missionária de São Paulo. Padre Pedro, você disse que está no Brasil há tantos anos. Você veio de onde? Eu vim da Polônia. Polônia? Polônia, no ano 1998 eu cheguei aqui. Você veio ainda como estudante? Eu vim como estudante, terminei teologia na Universidade em Salvador, católica, Universidade em Salvador, e depois da ordenação em Salvador, logo compõe a equipe missionária e comecei a trabalhar nas missões. Legal, Padre Pedro. Vamos conhecer o Padre Ivair. Sou Padre Ivair Luiz, nasci no leste de Minas Gerais, cidade de São Sebastião do Maranhão, diocese de Goiânia, mas minha família mora no interior de São Paulo, na cidade de Piracicaba. Há muitos anos estamos em Piracicaba. Eu tenho 24 anos de consagração à vida religiosa e fazendo 20 anos de ordenação sacerdotal. Portanto, há 20 anos trabalhando nas Santas Missões Redentoristas. Tem muita experiência, Padre Ivair. Pouquinho. Padre Ivair, então, ano que vem é jubilar. Sim, no mês de janeiro, acho, não sei se é janeiro ou fevereiro, vamos celebrar aí 25 anos de vida consagrada. Legal, Padre Ivair. E o Padre Denis? Eu sou o Padre Denis Francisco, 8 anos de padre, agora em agosto, se Deus quiser. E também só nas Santas Missões, desde quando eu professei os votos perpétuos. Então já faz 9 anos que estou nas Santas Missões Redentoristas. Pelo sotaque dá para perceber que é mineiro do sul de Minas, São José do Alegre, sul de Minas. Então, desde criança, devoto de Nossa Senhora Aparecida, desejei ser redentorista por conta do nosso trabalho redentorista no Santuário Nacional, e depois fui, ao longo da caminhada, conhecendo as Santas Missões, e cá estou até hoje. Eu gostaria de convidá-los a dizer como que está sendo essa retomada das missões. Ivair, Ivair, por favor, como é que está sendo essa retomada das missões? Então, essa retomada ela já vem pensada desde o ano passado. Em alguns lugares iniciamos, inclusive, os preparativos das missões e tivemos que interromper. Já teve cidade que a caminhada já estava na segunda fase para fazer evangelização nas casas, porque a missão redentorista tem 4 fases. A primeira fase é o levantamento sócio-religioso, formação dos grupos missionários, grupos de famílias, e a segunda fase é a evangelização nas famílias. Então nós já tínhamos paróquia que já estava na segunda fase das missões, tivemos que interromper. E depois, quando pensávamos que tudo ia dar certo para iniciarmos outro trabalho, a IOPI comentava de novo, então nós tivemos que paralisar tudo. Mas nunca perdemos a esperança. Então,
Tem muitos pedidos de missões e já estamos retomando e graças a Deus esse ano aqui em São Paulo teremos, portanto, a primeira missão pós-pandemia em Alto Rio Doce, na Arquidiocese de Mariana, e aos poucos o povo está voltando para a igreja, para a comunidade. E quem pode falar melhor desta missão, dessa primeira que está sendo muito boa pós-pandemia, é o Padre Denis, que é o coordenador da missão em Alto Rio Doce. Fala para nós, pode Denis. dizer, Denis. O pedido de Alto Rio Doce veio o ano passado, porque o Padre Adelson estava na cidade de Lamim, na paróquia Divino Espírito Santo, e eu já estava coordenando as missões lá, pertencendo à equipe missionária de Curvelo. E aí na época, em 2020, chegou o Covid, já estávamos na segunda fase, e aí paralisamos tudo. Em outubro ele foi transferido para Alto Rio Doce. Em novembro o pedido dele veio e aí nós acatamos e fiz a visita lá no começo deste ano e aí vimos que a possibilidade de acontecer as missões era de 100%. Então começamos o trabalho de setorização, a primeira fase, como o Padre Vai explicou, e aí estivemos agora, neste mês passado de junho, realizando a segunda fase, que é o trabalho de visita nas comunidades, são 31 comunidades da paróquia, e nós tivemos um dia de formação, que foi o domingo, dia 19, com mais de 200 pessoas presentes e o povo alegre, motivado para esse tempo forte da graça das missões, a evangelização nas famílias. E aí que a gente vai vendo o poder das missões frente a esses desafios, em que o povo tem fé, o pároco tem vontade de trabalhar, então tudo pode funcionar, graças a Deus. E mesmo assim, a gente tem medo do vírus? Tem, mas nós estamos tomando cuidado com a realidade, né? Observando as normas sanitárias, mas tudo está dando certo. Ô Pedro, a vibração desse povo, essa sede de retomar, isso anima o missionário também, né, Pedro? Claro que anima. Nós fomos na premissão em Alto do Rio Doce e também fomos animados, também fomos evangelizados por este povo. Voltamos renovados, pelo menos eu voltei renovado vendo engajamento das pessoas, entusiasmo das pessoas com as missões. E o que é mais importante é a vontade de anunciar e partilhar a sua fé com as famílias, né, das próprias comunidades. Eu gostaria de perguntar ainda para vocês, quer dizer, a retomada exigiu alguma adaptação, está exigindo alguma adaptação do método das missões, da maneira de evangelizar? De fato, está exigindo, porque a gente está evangelizando de modo sempre novo, como dizia São Clemente, frente aos desafios. Então, nós pensamos numa estrutura de missão em que, de fato, possa formar uma paróquia missionária. As pessoas ainda têm sede de liderança, de participação, de atuação, de ser um agente pastoral. Então, nós estamos focando nesta formação missionária para essas pessoas, para exercerem de fato o seu batismo, que confirma que ela é cristã, membro da comunidade de Cristo. Então, nós estamos preocupados nesta evangelização e formação com os agentes da paróquia, pessoas interessadas nesse desafio de ser um evangelizador. Então, nós estamos muito focados na formação dessas pessoas. Legal, o Padre Pedro, essa renovação exige não só da missão, como de cada missionário, essa atualização, né, Pedro? Dentro do novo tempo, pós-pandemia, o missionário também tem que se atualizar. Nós sempre precisamos se atualizar, sempre precisamos estudar, atualizar as nossas pregações, atualizar
nossos conhecimentos bíblicos também, mas eu acho que nós precisamos também pensar de nos atualizar nos meios de comunicação, evangelizar através dos meios de comunicação. Percebemos que durante a pandemia, por exemplo, a igreja simplesmente conquistou os meios de comunicação. O povo começou a usar Google Meet, Skype, WhatsApp, celebrações da missa através do YouTube. Então, na nossa missão redentorista, também procuramos nos adaptar para estes meios de comunicação, né? Principalmente, não vai ser grandes viagens, longas viagens, mas fazer encontros formativos, por exemplo, através do Google Meet, transmitir as celebrações por YouTube, né? Isso é muito importante. Usando esses meios de comunicação para a evangelização, isso é importante. E aí, a metodologia, o conteúdo também foi renovado? Como o Padre Denis começou a dizer, nosso interesse, a nossa vontade e o nosso agir, né, claro, é investir mais na primeira e segunda fase das Santas Missões. Porque nós entendemos que após a terceira fase, em que os missionários estão lá celebrando as Santas Missões, pregando as missões, eles retornam para casa, mas a missão continua com os leigos e também com o pároco. Então a intenção nossa é deixar aí a paróquia missionária em estado permanente de missão. Por isso o investimento maior nas primeiras fases, dando formação para os coordenadores auxiliares e principalmente com temas específicos diretamente ligados à igreja, ligados também à missão, ligados também a tudo que acontece neste mundo, porque não é só rezar, né? Tem que ter aí a consciência crítica, por isso formação, para despertar aí no povo esse compromisso de transformação da realidade, né? Para termos aí um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno, mais caridoso. Então as missões redentoristas despertam os leigos para esta realidade, no dia a dia da paróquia com seu pároco. Aí a missão permanente, né? E aí é que entra na quarta fase das missões. Por isso a nossa metodologia já está sendo pensada, já estamos escrevendo tudo isso, porque tem que anotar, né? Para depois colocar em prática aí a metodologia da missão. Eu gostaria de perguntar para o Padre Ivair. Padre Ivair, como que o missionário se prepara para trabalhar nas missões redentoristas? Qual é a preparação que acontece? Em primeiro lugar, o missionário redentorista ou os missionários devem estar atentos aos sinais dos tempos, né? Tudo muda rapidamente. Então a gente tem que acompanhar essa transformação e procurar atualizar. Por isso, estudo pessoal, pesquisa, oração, tudo isso vale. E nós precisamos estar atentos a isso. A segunda são as nossas reuniões mensais. Então, nós somos duas equipes missionárias, uma aqui em Araraquara, outra em São João da Boa Vista. Então, a cada mês nós temos a nossa reunião missionária, às vezes uma pauta intensa, com assuntos próprios da missão, às vezes não, mas tem que fazer essa reunião. Por isso a gente se prepara bem, estamos atentos à realidade, os assuntos que interessam as Santas Missões. Então, a cada mês nós vamos fazendo uma reunião, uma em São João, no mês seguinte em Araraquara, e assim vai o ano todo. A terceira coisa também nós temos os estudos, final do ano, os estudos com tempo mais prolongado, no mês de novembro. Lá em Guaratinguetá, lá na Serra da Mantiqueira, nós chamamos de novembrada. Aí nós começamos com o retiro, todos os anos tem um orientador para nos orientar, depois vem esses estudos, avaliação do ano, planejamento, e assim vamos, né? Às vezes chega a 20 dias ou mais. E temos também o curso de capacitação missionária, que nós convidamos especialistas em algum assunto para dar essa formação para nós. E também temos o segundo noviciado, que trata mais sobre os assuntos da missão. E assim nós vamos nos preparando para atender melhor o povo de Deus, porque o povo merece, né? Um missionário bem atualizado, bem informado e formado para auxiliar o povo de Deus. Legal, gente. A preparação é um tempo longo. Depois a própria experiência do trabalho vai formando também o missionário, né, gente? O Padre Denis, quanto tempo dura uma missão? Qual é a duração do tempo de missão? As missões redentoristas duram, assim, numa paróquia, de acordo com a realidade paroquial. Já vimos casos que a missão durou
4, 5 meses. Mas geralmente as nossas missões elas são estabelecidas dentro do processo das 3 fases. Então a primeira fase geralmente é 1 mês, a segunda fase, evangelização nas famílias, também 1 mês, e a nossa presença depois com atuação na paróquia por 17 a 20 dias. Mas então a gente calcula entre 3 e 5 meses. Acontece também, como na província da Bahia, o ano missionário. Então existem várias propostas. Geralmente, na minha opinião, de acordo com a realidade da paróquia. Em São Paulo, por exemplo, nós tivemos que fazer uma missão lá de 4 meses em Ermelino Matarazzo, na paróquia São Francisco de Assis. Então vai muito a realidade da paróquia. Então a gente tem um confrade que faz o calendário missionário e também faz a visita na paróquia. E aí ele já tem todos os dados necessários para a gente estabelecer o período das missões na paróquia. Interessante, irmãos. A gente pensa que é só os missionários chegar e já pregar a missão. Não, é como você preparar uma terra para jogar semente, né? Preparar a comunidade e criando esse clima, esse ambiente para que as missões vão acontecendo nesse período de 4 meses ou mais, conforme disse o padre Denis. É isso mesmo, pregar a missão é um desafio legal. E falar em desafio, eu gostaria de perguntar ao padre Pedro quais são os grandes desafios de evangelizar no mundo de hoje. Grandes desafios de evangelizar no mundo de hoje. A nossa missão redentorista ela é inserida dentro da missão da Igreja. E o Papa Paulo VI, ele, no seu documento Evangelho Nunciandi, ele destaca apenas desafio. Ele está falando sobre os desafios da Igreja de hoje, mas ele fala somente um desafio: falta de zelo e fervor missionário. Nós perdemos na nossa Igreja este zelo e fervor missionário. E Papa Francisco, exatamente, ele fala muito a respeito disso, para nos animarmos neste zelo, esse novo Pentecostes que estamos esperando, a força de se converter para anunciar a palavra de Deus, se deixar conduzir pelo Espírito Santo. Tudo cria este zelo, esse ânimo, alegria de anunciar o Evangelho, como o Papa Francisco sempre fala e anuncia e ensina também, né? Para abrir a porta para Jesus possa sair e nós junto com Ele na missão, alegres porque fomos resgatados por Ele. Falta este zelo, falta este entusiasmo. É um grande desafio. Então eu identifico que o desafio da missão hoje não está fora da Igreja, como por exemplo o crescimento das igrejas pentecostais, ou pós-modernismo, ou algumas injustiças que acontecem. Não, o maior desafio é dentro da Igreja. Dentro da Igreja. Falta este zelo, falta este ânimo. Eu acho que esse é o maior desafio nosso. Padre Ivair, Padre Dério, mais algum desafio que vocês percebem para a nossa missão? O desafio maior nós estamos vendo com essa realidade da pós-pandemia, exige de nós criatividade. Muita gente se acomodou também em casa e fica difícil se despertar, mas também a gente não pode perder a fé, nunca. Eu tive um professor de filosofia na PUC de Campinas, ele disse assim: a sociedade, o pensamento, a filosofia pode tentar tirar tudo de você. A única coisa que não tira é a fé. E de fato, eu acho que o maior desafio é este tempo pós-pandemia, o comodismo. No passado a gente já trabalhava essa realidade do indiferentismo religioso e que de fato pôde ter aumentado com esse tempo de pandemia. Nós encontramos um mundo cada vez mais secular, jovens se focando mais no seu mundo fechado, mundo de redes sociais, mas a gente está aí como missão redentorista de ir atrás dos indiferentes, dos abandonados, dos esquecidos, e a gente vê também que no mundo
das redes sociais, tem muitas pessoas machucadas, precisando de uma palavra de conforto. E a gente depara com essas realidades nas missões. Quantas pessoas machucadas nos procuram nos atendimentos? Eu acho que a gente tem que estar disponível a essas realidades e aquilo que o Padre Pedro disse como preocupação dos papas do passado e do Papa Francisco, a gente sempre tem que estar disponível, com fé, sendo uma pessoa de esperança, como diz a nossa Constituição, e acreditar na transformação humana. Então, os desafios existem para nos deixar mais aperfeiçoados também. Ok. E aponta mais algum desafio? Não, é o que o Padre Pedro e o Padre Denis disse, né? A transformação é rápida e nós precisamos dar respostas novas e não podemos dar respostas velhas para problemas novos, né? Para perguntas novas. Então, por isso, devemos estar atentos a esta realidade. É um desafio muito grande. Sair para o meio do povo, principalmente nesse tempo de pandemia. Esse é o desafio maior hoje que eu vejo, porque o povo está com medo de abrir as portas de suas casas. Muita gente ainda está com medo de ir para a comunidade. E eu acredito que esse hoje é o desafio maior. Vocês são missionários já há tanto tempo na missão, né, Denis? Você, Ivair, mais tempo, Pedro também há muitos anos. Vocês têm alguma história, algum fato assim, que ficou na memória, interessante, fatos pitorescos das missões? Eu tenho uma do Padre Galvão, falecido no dia 13 de junho, iria completar 98 anos, dia 27 de junho, dia da Mãe do Perpétuo Socorro. Nós estávamos indo para as missões de Carangola e na época ele tinha 89 anos e ele foi com aquela garra, a vibração dele. E aí, viajando de Tietê para lá, deve dar mais ou menos 800 quilômetros. Então, nós contratamos um ônibus, tinha noviços, mais de 20 noviços, mais de 20 confrades, padres, irmãos, entre padres e irmãos. E aí, na viagem, o Padre Galvão, 89 anos, já com aquela dificuldade de andar um pouco, levantou-se para ir ao banheiro. Então ele foi botando a mão aqui em cada banco, já é de noite, né? E foi chegando devagarinho, não, de noite não, de dia, perto ali, quase perto do almoço, mais ou menos. E aí tinha noviço dormindo, esticou a perna ali, ele foi tentando, passando para não acordar, porque ele sempre foi delicado nesse sentido. Aí ele conseguiu chegar lá no banheiro, depois foi retornando para o seu assento, com aquela mesma dificuldade, o ônibus fazendo curvas lá em Minas Gerais, cheio de curvas as rodovias, né? E aí, na hora que ele foi sentar na poltrona, o ônibus entrou no posto. E aí ele fechou aquela cara e falou assim, por que ninguém me avisou? Ele gastou uns 30 minutos para ir e voltar, né, coitado? E o ônibus entrando no posto. Aconteceu com o Padre Galvão. Ele que era o afamado em contar fatos pitorescos, tem até 2 livros para a nossa editora Santuário sobre contos. Legal. Ô Ivair, você lembra de algum fato acontecido com você? Lembro, inclusive, acontecido lá num distrito, eu não me recordo agora o nome do distrito, mas foi lá em Lajinha, quase Espírito Santo, divisa de Minas Gerais com Espírito Santo. Estiveram lá nas missões eu e o irmão João Carlos, falecido, né, que Deus o tenha, e o João era muito brincalhão, né? Aí, não sei se vocês sabem, né, no último dia da 3ª fase da missão, tem o levantamento do Santo Cruzeiro, né, como marca aí da missão acontecida na paróquia e na cidade. E lá também tivemos um Santo Cruzeiro, né, grande. E o João brincou, né, olha, quem está querendo arrumar uma namorada, um namorado para casar, é só ir aos pés do cruzeiro, meia-noite em ponto, e socar o pé do cruzeiro. Então essa pessoa que fizer isso vai arrumar um namorado ou namorada. Tá bom.
E como nós estávamos hospedados perto da praça onde foi colocado o cruzeiro, então ele me chamou, falei, vai, vem aqui ver uma coisa. Pela janela olhamos, tinha muita gente socando o pé do cruzeiro. O povo levou a sério e foi lá socar o pé do cruzeiro e ele quase morria de rir. E ele falou assim, não é que o povo acreditou, eu estava brincando com o povo. Passado alguns dias, ele recebeu uma carta. Aí uma moça arrumou um namorado e já estava bem comprometida com o namorado. Você está vendo, padre? Olha, o senhor falou e deu certo. Então, numa brincadeira, então, eu agora não sei se o casal conseguiu contrair o matrimônio, né? Mas que deu certo, deu. Funcionou através de uma brincadeira. Esse é um fato pitoresco e depois nós demos muitas risadas, né? Foi muito interessante esse episódio lá em Lajinha, no distrito, lá em Minas Gerais. Meu querido, esse papo podia ir longe demais. Tem muitas histórias missionárias, cada um tem seus fatos, seus acontecimentos. Mas o tempo passa muito rápido e nós queremos, nesse momento, primeiro agradecer a sua sintonia. É bom demais. Eu acredito que quando a gente partilha essa experiência missionária, a gente fala um pouco da sua história, porque você também é missionário, você é batizado, você é missionário. Pode ser que você não saia por aí de cidade em cidade pregando missões, mas na sua família, na sua casa, na sua comunidade, você é um missionário também. E nós queremos concluir esse programa de hoje pedindo aqui aos 3 missionários que deem a bênção para você, para a sua família, para a sua missão e que você continue acompanhando essa programação da nossa querida TV Aparecida. Por favor, dê-nos a bênção. O senhor está no meio, então, por começar. Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que desçam sobre todos vocês a alegria, a paz, a proteção, a saúde e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre Pedro, muito obrigado, Padre Pedro. Obrigado, Senhor, também. Que Deus continue abençoando seu zelo missionário. Sai lá da Polônia e vem evangelizar esse povo brasileiro. E vai ir, ano que vem, jubilar. Jubilar. Muito obrigado pela sua presença e testemunho. Obrigado e um abraço a todos. Denis, continue assim, Denis, vivo, dinâmico, preparado para ir, encantado com as missões. Obrigado a todos, agradeço de coração, sempre à disposição. Meu querido, aqui nós temos aqui a imagem do nosso querido São Geraldo Magela, porque ele é o patrono desta comunidade Santa Cruz de Araraquara. Grande abraço para você, fiquem com Deus, fiquem na paz, até o próximo programa, se Deus quiser.